Então vamos lá, pessoal. Boa noite, tudo certo, tudo bem? Vamos começar, é uma aulinha bem tranquila, né? É um tema bem acessível que a gente está tratando. Eu espero que não tenha nenhuma dificuldade. Já deu 7h15, que é o prazo que a gente dá normalmente para começar a aula. Então vamos conversar, pessoal, tá? Tudo bem, tranquilo, vamos falar do que a gente precisa, tá? O que está separado para hoje. Novamente, né, dentro da mesma toada, da mesma coisa, a gente fala do contrato, compliance, né, preocupação ética dentro da empresa, do funcionamento, e em especial com relação aos contratos. Hoje a gente vai falar novamente de cláusulas de integridade, segunda parte disso, né, e em especial com gestão de dados pessoais e confidencialidade. Já mencionamos algumas preocupações com relação a isso, porque é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje em se tratando de um contrato, de uma empresa, de alguma participação específica que a gente tenha, né, em que cuidar dessas informações. Já mencionamos disso, já falamos de vários termos que vão ser utilizados na aula, várias siglas, né, com até a própria Lei Geral de Proteção de Dados, porque é uma coisa realmente muito importante dentro do dia a dia da empresa e a gente tem que acostumar com isso. Tá, então, veja lá, na aula de hoje a gente tem que entender um pouquinho da questão da lei LGPD dentro do contrato, identificar bases legais, tratamento de dados, como que a gente faz essa situação, diferenciar responsabilidades entre controladores e operadores, ou seja, aquele que tem o poder na empresa e aquele que efetivamente só está operacionalizando, qual que é a consequência disso, qual que é a diferença, e como que a gente vai colocar a cláusula de confidencialidade, se eu posso, qual é a situação, né? E como é que eu respondo quando dá problema, né? Então eu tenho que estar sempre preparado, porque eu posso ter inúmeros problemas e eu tenho que ter um cuidado especial com relação a isso. Claro que ninguém quer que isso aconteça, mas se a gente está falando, gente, não é porque ninguém é bidu, ninguém inventa, ninguém imagina o que vai acontecer antes de acontecer, né? Então, a gente só consegue ter alguma coisa, só tem uma previsão, só tem uma discussão com relação a isso, se efetivamente eu tenho uma recorrência de problema. Tá? Então, se eu não tenho recorrência de problema, ninguém ia inventar, ninguém ia tratar disso. Então, eu preciso falar de Lei Geral de Proteção de Dados, de confidencialidade, de cuidar de informações, e o que eu posso fazer com esses incidentes, porque efetivamente esses incidentes acontecem com bastante frequência. Só a título de curiosidade, né, pessoal, comenta-se assim que a gente tem problema com relação a dados, a informação, as coisas. Vou comentar com vocês se está correndo na praça aí um golpe novo. Qual que é o golpe novo? Os golpistas estão procurando aí processos de advogados e estão procurando os clientes e dizendo: olha, aqui a gente tem o fulano de tal e temos o teu processo, tem uma audiência aqui, estou te chamando de última hora, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que eu vinha ouvindo faz bastante tempo, né? Eu trabalho ali em Irati também, tem um escritório ali, eu sei que ali está correndo muito essa situação, além de ver comentário pela internet. E antes de ontem, pessoal, aconteceu de clonarem, de abordarem os meus clientes. Tá? Eu já sei de 3 clientes meus que foram abordados, os caras fizeram um número diferente, com uma foto minha, abordando cliente meu que tem processo meu, querendo chamar o cara, conversando, explicando um monte de coisa, dizendo que tem uma audiência, né? Manda o link da audiência, e daí se você pega isso, você vai verificar que eles fazem uma audiência completamente de mentira, né? E acabam enganando e tirando o dinheiro do cliente, tá? Então, isso é um golpe, assim, bastante recorrente, muito bem elaborado, várias pessoas envolvidas, né? E que começa lá numa pesquisa de processos judiciais e está pegando bastante gente. O que é interessante, gente, não pegaram, meus clientes não caíram, né?
mas pegaram o meu nome, criaram um fake meu e estavam abordando os meus clientes. Precisa de ver as conversas, assim, elaboradas, gente que tem uma noção muito boa do que está fazendo, tentando lograr os outros para tirar vantagem, mentindo que é o advogado, querendo tirar dinheiro deles, né? Então, por conta disso, que a gente tem que ter cuidado com os dados, né? Por que é possível fazer uma abordagem tão bem elaborada e por que os meus clientes, assim, que tem muita gente caindo nisso? Porque nos processos judiciais, se você vai ter muita informação ali, muito contato, muita coisa importante das pessoas ali. E com toda aquela riqueza de detalhes que é possível encontrar no processo judicial, fica fácil para o golpista enganar o interessado, né? Então, é por isso que o golpe do falso advogado está indo tão bem. Então, nós vamos, na sequência, precisar de alguma coisa um pouco mais elaborada no tocante aqui à nossa Lei Geral de Proteção de Dados com relação a processos judiciais, porque não é possível aceitar que seja tão fácil isso. Qual é o problema? O problema é que processo judicial sempre foi público, né? Teoricamente, se você chegava, na época que o processo era no papel, se ia lá no fórum, chegava no balcão dizendo, quero ver esse processo, quero ver isso, você não tem um processo assim para mim dar uma olhada. Então, isso sempre existiu, sempre foi possível, tá? Faz parte do dia a dia, faz parte da rotina forense essa situação. E essa é a mesma regra dos processos eletrônicos, mas e a quantidade de informação que você tem com relação a isso, né? Com certeza, na elaboração desse golpe que estavam tentando passar nos meus clientes, tem advogado envolvido, para poder ter acesso a tudo, para conseguir elaborar, para fazer toda a montagem. Então, é por isso que os dados cada vez são mais valorizados, né? Então, a riqueza de detalhes, o número, a existência do processo, os dados do processo, quem são os réus, toda a situação, tornam extremamente interessantes, né? E fáceis à abordagem das pessoas. Então, a gente vai tentar tratar um pouquinho mais com relação a isso. Falar do marco legal, já sabem, ciclo da vida dos dados, né? Então, eu não devo manter eternamente dados dentro da minha empresa, dentro do meu poderio, por quê? Porque a partir do momento que eu estou com dados dos outros, eu sou responsável. Então, se eu não precisar mais disso, eu devo por fim, né? É o mais barato, mais fácil, mais tranquilo para todo mundo, né? Base de dados, execução contratual, responsabilidade de terceiros e eventual vazamentos. Então, essas são coisas que nós devemos mencionar ao tratar da aula de hoje. Lógico que a gente começa com a Lei Geral de Proteção de Dados como norma de ordem pública. Isso quer dizer que não precisa pedir, gente. Está escrito na lei, o que está na lei vale para todo mundo. Por isso que é ordem pública, né? É uma ordem que vale para todas as pessoas, né? Automaticamente, se eu vou ter tratar com dados de alguma pessoa, não faço o que eu quero. A minha autonomia, a minha vontade é limitada a quê? Aos cuidados que a Lei Geral de Proteção de Dados determina, né? É tão bobo assim, né? Porque a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados, uma série de coisas, e as pessoas têm um pouco de preocupação com relação a isso. Por quê? Para não ter problema. Para não ter golpe, para não ter situações com relação a essa. Mas só que às vezes você vê preocupação em coisas assim que eu confesso que eu fico pensativo. Será que eu precisava? Por exemplo, eu sou aqui de Ponta Grossa, paróquia Santa Terezinha, aqui próximo ao Operário, né? Antes de começar a missa, porque a missa é transmitida por vídeo, pelo canal do YouTube, eu acho, eles falam que a missa vai ser transmitida e que se alguém tiver problema com veicular a imagem sua, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, é para avisar a paróquia para que eles tomem as medidas necessárias e evitar que isso aconteça. Nossa, gente, será que precisa realmente eu avisar que eu não quero a minha imagem, ou precisa a paróquia avisar os fiéis dizendo que, olha, estamos gravando a missa, se você não gostar, tome cuidado? Por que existe esse tipo de observação? Certamente porque já existiu problema.
porque as pessoas não se incomodam, não gostam, não querem necessariamente isso. É um direito que se reconhece e pode gerar problema. Logo, fica a observação. Por isso que tanto a gente fala com relação a esses dados, né? Vejam lá, no comecinho da essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Ou seja, quero ir na missa, não quero que ninguém saiba onde eu vou, o que eu estou fazendo, não fique cuidando de mim. Tenho direito disso? Tenho. Poxa vida, ao mesmo tempo a paróquia tem o direito de tentar transmitir aquela missa para o maior número de pessoas possível e atingir um público maior. Então é dentro dessa dicotomia que a gente vive hoje em dia, tá ok? Então se gera problema e tem que fazer observação no começo da missa, porque pode dar problema, imagine na questão comercial. Imagine você que tem um estabelecimento que pegou dados do seu cliente e deu merda com os dados do seu cliente e teve um vazamento. É claro que a sua responsabilidade vai ser muito grande da mesma forma. Para isso, pessoal, eu acredito que nós já falamos, mas a lei mesmo menciona que existe uma certa diferença, dado pessoal e dado sensível. Ambos os dados têm que ser protegidos. Eu não posso deixar que nenhum deles extrapole, que nenhum deles saia fora do controle. No entanto, gente, vamos tomar um certo cuidado com relação a isso, né? Para saber exatamente como que a gente vai interpretar esta situação. Tá? Então, vejam lá. Primeiro, eu vou chamar de dado pessoal aquela informação que identifica a pessoa, né? Aquelas coisas importantes. Então, eu vou dizer dado pessoal é meu nome, minha qualificação, meus documentos, aquelas coisas diversas. Aquilo que se usa para fazer compra do meu nome. Tá? Muito comum, né? Por exemplo, estava conversando com minha mãe agora e um colega lá do meu irmão estava perguntando, vocês nunca tiveram problema com os dados de vocês? Eu falei, por quê? O nome, né? As pessoas não falam os dados, a pessoa diz o nome de vocês. Porque o Pedro, esse colega nosso, os caras compraram um carro no nome dele, obviamente que não pagaram, e ele está tendo um problema muito grande com relação a isso, para dizer que não foi ele que adquiriu, que a dívida não é dele, que o carro não está com ele, toda essa situação. Obviamente que se ele conseguir descobrir aonde que vazou a informação dele para que isso fosse possível, vai gerar um baita de um problema para quem deixou com que isso acontecesse. Que dados são esses? Dados pessoais do Pedro, tá? Que foram utilizados para fazer isso. Por isso que ela coloca dados pessoais, que identificam, que fazem a ligação da pessoa aos negócios, assim por diante. Por outro viés, a gente tem dados sensíveis. Os dados sensíveis não são esses dados comerciais necessariamente, né? São dados assim que podem gerar um constrangimento pela divulgação deles em si, que tem um outro viés. O dado pessoal é aquele dado que usa para fazer uma transação, para fazer uma negociação. É um dado que pode gerar, assim, ser utilizados em negociações fraudulentas, mas é uma questão, assim, do ponto de vista, para nós, assim, bem objetivo, comercial. Alguém vai comprar alguma coisa no meu nome, vai usar meus dados. Vai se identificar como se fosse eu, não sendo, ok? São dados pessoais. Esta é a preocupação com relação aos dados pessoais. Quando eu falo em dados sensíveis, eu não estou pensando no aspecto comercial. Eu estou pensando na questão moral, no constrangimento, na difamação, na injúria, né, em coisas assim em que vão estar ligados à questão racial, saúde, biometria. Então, coisas que estão um pouquinho além disso, que podem gerar um dano de uma forma diferenciada. Claro, tantos dados pessoais são extremamente importantes, talvez mais importantes por conta da conotação comercial que tem, e os dados sensíveis por conta de uma série de situações que a gente vive. Vamos imaginar, por exemplo, que lá na missa que eu vou assistir, que ela é transmitida por streaming e tem um casal homossexual. Poxa vida, mas daí vai aparecer alguém que é mais antigo
da paróquia e vai dizer como é que pode isso e como é que é aceito. Tá certo isso? Óbvio que não tá. Vai ter gente que pensa assim? Vai ter bastante gente que pensa assim. Tá? E do que nós estamos falando? Da questão sexual, da opção sexual dessas pessoas. Que dado é esse? Um dado sensível. Tá? Ah, pode dar problema? Claro que pode dar problema. E é dessas coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, quando eu faço alguma coisa com relação a isso, né, os contratos que envolvem recursos humanos, saúde, que tem que ter assim exigências, tem que ter cuidados específicos para que essas informações não sejam divulgadas de forma aleatória, para que eu não perca controle com relação a essas coisas, para não sofrer um risco, não sofrer um dano desnecessário. Mais do que isso, para não causar danos a outras pessoas. Então, cria um sistema, cria mecanismos, cria cláusulas, situações que não deixem que esse problema aconteça. Por exemplo, com certeza é um advogado que instruiu a paróquia a fazer assim, viu? Antes de começar a missa, diz: estamos gravando. Se você não gosta, fale. Ah, por quê? Porque daí a gente toma uma medida. Agora, muito raramente alguém vai reclamar, né? Não tendo reclamação, tá tudo em ordem, porque pelo menos foi tomado cuidado com relação ao aviso disso, ok? Feitas essas considerações, tem que pensar que os dados têm que ter, assim, um período de utilização. E a partir do momento que eu não uso mais isso, eu tenho que descartar. Vejam, sem olhar no texto, pelo próprio desenho, coleta a informação, uso, armazeno por quanto eu preciso, descarto. Por quê? Porque se eu não tiver mais com essa informação no meu poder, é uma responsabilidade a menos que eu tenho. Tá? Então, tem que ter um ciclo, né? Aí a gente fala da diligência, né? Do cuidado, da diligência prévia que a gente tem que ter, para quê? Para cuidar dessa informação. Preocupado com isso, descarta assim que você possa. Tá? Então, tem um ciclo pré-contratual, sim, vou coletar as informações com muito cuidado. Né? Ah, vou executar o serviço, vou processar tudo isso, vou verificar se está tudo lícito, se não houve nenhum problema, não foi transmitido nada, não foi divulgado nada de diferente. Né? Então, toma cuidado quando está fazendo. Após a execução do contrato, elimina. Né? Faz com que aquilo fique assim, uma coisa que não tenha chance de gerar problema para ninguém. Então, coleta, usa, guarda enquanto precisa. A partir do momento que não precisa mais, você simplesmente descarta isso. Você faz de uma forma com que essa informação deixe de existir, porque assim você não atrai a responsabilidade para si. Então, claro que existe um certo cuidado com relação a isso, quanto tempo eu tenho que guardar, qual é a situação, mas ter em mente que não é o ideal ter um banco de dados abarrotado com cheio de documentos e coisas dos outros. Né? Quanto menor você tiver essas coisas, né? Claro que desde que não comprometa o seu desenvolvimento, a sua atividade em si, quanto menos coisa você tiver, menor é o risco que você tem de ter problema com relação a isso e de gerar problema para outras pessoas. Para tratar desses dados, né, a gente coloca lá o próprio artigo 7 da Lei Geral de Proteção de Dados, né, diz assim: quando eu vou trabalhar com informação de pessoas, diversos deles, sejam dados pessoais ou dados sensíveis, primeiro, consentimento do titular. Ah, me passou a informação porque quis. Cumprir exatamente tudo que a lei diz, guardar certinho, não divulgar, inutilizar quando não precisar mais, executar o contrato sempre de acordo com aquilo que foi firmado, todos os cuidados que a lei diz. Não usar as informações com interesses que não sejam aqueles lícitos, aqueles mencionados dentro do contrato.
Então, às vezes, eu tenho um contrato com uma pessoa, eu descubro que ela tem uma propriedade, que ela tem alguma outra coisa, e eu vou lá e uso aquela informação para outra finalidade. Eu não devo fazer isso, tá? Não devo deixar com que isso aconteça. No entanto, pessoal, estamos falando isso, mas isso é uma coisa, assim, que a gente vê que não é respeitada, assim, de um modo geral, né? Por quê? Porque hoje as nossas informações, o nosso tráfego na internet, o nosso interesse é automaticamente compartilhado por tudo na internet, né? Então, por mais que a gente fale que a regra é essa, que eu saiba que a regra é essa, e que a Lei Geral de Proteção de Dados coloca esta situação, o meu interesse, as minhas pesquisas, direcionam tudo que eu vou fazer na internet. Então, se você agora, se entrar no buscador da internet e procurar, quero uma capa de chuva, gente, vocês vão ficar uma semana recebendo notícia e propaganda de capa de chuva, no mínimo, em tudo que vocês forem entrar na internet. Puxa vida, por quê? Porque o algoritmo viu que você demonstrou um interesse em alguma coisa, foi lá e agora vai te mostrar. Tá? Então, se você vê uma propaganda, você clica naquilo, ele vê, o Ed gosta de relógio, então vou mostrar mais relógio para ele, porque daí a propaganda de relógio vai funcionar melhor. Tá? Então, o que é isso? Esse é o funcionamento do algoritmo. É lógico, sim, todo mundo sabe que o algoritmo funciona dessa forma, que a lógica da programação da rede se dá dessa forma. E a propaganda na internet é muito mais eficiente por conta dessa lógica, porque ela mostra a propaganda da coisa para a pessoa que quer a coisa, ou que tem interesse, que tem vontade. Tá? É diferente da propaganda na televisão que todo mundo vê, independente de ter vontade ou não. Né? É aquela situação. Você já viu que quando você compra um negócio, você nunca viu ninguém com uma blusa igual a tua. Você sai na rua, você vê alguém igual. Por quê? Porque antes você não prestava atenção. É disso que o sistema, que o algoritmo, que a rede usa. Tá? E vamos dizer, nós estamos acostumados com isso. Mas não é correto. Se você pegar aqui a lógica da Lei Geral da Proteção de Dados, eles estão usando o meu interesse de uma forma diferente. Eles estão transformando o que a minha atividade do que é interessante para eles. E isso é absolutamente errado. Mas ainda vamos ter muitas brigas judiciais e de diversos âmbitos falando especificamente com relação a esse problema. Beleza? Só assim, é comum pessoas relatarem que acham que o celular, ou que o notebook, ou que alguma coisa ouviu o que a pessoa falou, porque ela não tinha nem pesquisado e já começou a aparecer aquele negócio para ele. Então, não necessariamente é que a pessoa que tenha ouvido, mas é que o algoritmo hoje é tão bem montado assim que com poucos minutos observando você, analisando o seu retrocesso, ele já tem capacidade dele conhecer muito bem, ok? Base legal de execução do contrato, né? Para eu falar base legal de execução do contrato, é aquilo que permite que o contrato seja feito da melhor forma possível. Né? Então, nós vamos ter uma citação doutrinária que vai dizer aqui: o tratamento deve ser estritamente vinculado à finalidade do contrato. Isso vem de encontro ao que eu estou falando. Vou usar teus dados para quê? Para fazer um compromisso, para fazer uma compra, para fazer uma autorização de viagem, de alguma coisa. Posso utilizar esses dados para outra coisa? Não. No entanto, isso aqui bate exatamente no que nós estamos falando. Eles usam os meus dados com finalidade hoje que interessa para o algoritmo, que a rede consiga atingir melhor uma eficiência da sua propaganda do seu comércio, tá? Então, infelizmente, essa é uma regra que existe, está longe hoje de ser aplicado com funcionalidade. O que mais eu posso mencionar, pessoal? Princípios e finalidade, finalidade e necessidade. Então, finalidade. Quando eu faço qualquer coisa, eu tenho um objetivo. Então, peguei a informação para quê? Para fazer um contrato, para fazer uma autorização,
para fazer uma documentação, para regularizar um imóvel, para celebrar uma prestação de serviço de alguma coisa, né? Então, para terceirizar uma atividade, né? Qualquer coisa que eu faço tem uma finalidade. É para isso que tem que ser utilizado. Vou pegar só aquilo que é necessário. Não vou perguntar coisa a mais. Não vou perguntar coisa absurda, né? Eu posso, simplesmente perguntando coisas que não são relevantes, eu posso ofender uma pessoa, posso gerar dano moral. Então, por exemplo, muitas não. Eu vou contratar um funcionário, não preciso saber qual que é a orientação sexual dele. O que não interessa, isso não vai influenciar na atividade que ele vai fazer. E eu, ao fazer esta abordagem, eu estou gerando um constrangimento. Estou resguardando uma informação que eu não precisava ter e que o fato de eu estar com essa informação só vai me gerar problema, ok? Então, muito cuidado com isso e ser assim, pensar em princípios. Para que eu quero? E é preciso? Se não é preciso, deixe. Tá? Como aquelas regrinhas, né? Eu tenho como colaborar, então eu colaboro. Então eu vou lá e participo. Agora, se eu não tenho como colaborar, se não é útil, se não, pense assim, é necessário? Não é necessário, mas é útil? Ah, vou poder colaborar? Não. Então, pensa nessas três coisas. Né? Aqui eu estou sendo mais objetivo. Qual é a finalidade e qual é a necessidade. Mas quando você vai fazer qualquer coisa e quando você vai falar alguma coisa, você pensa, é necessário? Puxa vida, é necessário, eu vou falar. Não é necessário, mas pode ser útil. Vou pensar, vou falar. Agora, vai colaborar com alguma coisa? Posso pensar. Agora, não é necessário, não é útil e não vai colaborar com nada. O que eu tenho que fazer? Ficar quieto. Né? E essa é uma regra de convivência em sociedade. Não fale, não dê seu palpite se não lhe perguntarem, se não for útil. Né? É necessário, é útil, vai colaborar? Pensa sempre nisso antes de falar, né? Regra de convivência em sociedade. Quando eu estou falando de uma regra com trato de informações, primeiro eu penso, tem finalidade e pega apenas aquilo que foi extremamente necessário. Qualquer violação, qualquer coisa que for além disso, vai gerar punição, pode gerar ilícito, pode gerar difamação, pode cair em sanção contratual, administrativa, que não é interessante para ninguém. Daí você pode chegar lá no bolso da pessoa, perder dinheiro porque um funcionário teu perguntou bobagem. Olhou para a pessoa, achou que a pessoa era estranha e fez uma pergunta idiota, uma pergunta de cunho racista, de cunho sexista, xenofóbico, né? Que pode trazer, sim, consequências indesejadas para a atividade que você está desenvolvendo. Então, estou falando de informação contratual, primeiro, finalidade e necessidade. Estou falando da vida. É necessário? É útil? Vou colaborar? Se não preencher esses requisitos, fique quieto. Né? E é assim que funciona a vida. E o contrato não vai ser diferente. Cláusulas obrigatórias da Lei Geral de Proteção de Dados. Toda minuta de um contrato tem que ter obrigatoriamente para que serve aquilo. Né? Finalidade específica. Eu preciso dessas informações, preciso que você me diga isso, preciso que me dê a delimitação disso, a descrição de tal coisa. Então, eu vou precisar da finalidade. E você está me dando algo que é importante e como que eu vou cuidar. O que mais é preciso, pessoal? Protocolo detalhado de tudo que acontecer nesse inteirinho, tudo que acontecer nessa tratativa. Então, estou fazendo um contrato, estou dentro de uma operação que vai pegar alguma informação, algo cuidadoso, dados pessoais ou dados sensíveis, que é a forma com que a Lei Geral de Proteção de Dados pensa no conteúdo que ela protege. Então, eu primeiro, o que eu penso? Todo mundo tem que saber a finalidade do contrato. Tem que conhecer como que esse negócio vai ser cuidado, para ter segurança e para poder exigir. Qualquer problema que tenha, qualquer incidente, qualquer situação, tem que ser devidamente registrada.
Essa questão do registro, da anotação, gente, é algo extremamente funcional para que a gente possa se proteger. Então, imagine, você vai estar trabalhando numa empresa, tem que colher algumas informações, trabalha num hospital, trabalha numa clínica, trabalha num salão de beleza, num cuidado de estética, onde vai cuidar da pessoa, informações, precisa de dados sensíveis, né? Tem que tomar cuidado com aquilo. Se aquilo vaza, a pessoa vai ficar louca. Imagina que você trabalha numa clínica que faz cirurgia plástica, né? Às vezes as pessoas não querem nem que aquilo apareça, nem que aquilo seja conhecido, ninguém pode saber. Então você tem que ter alguns cuidados com relação a isso. E é cada vez mais o número de coisas que a gente tem relacionadas a isso. Pode ter problema? Documenta, registra, tá? Pensem assim, que quando a gente fala protocolar, ter informações detalhadas, é o que assegura que a coisa funcione da forma correta, de todas as medidas, e que vai ser o seu primeiro mecanismo de defesa. Pensem assim, como que funciona, né, o trabalho de um professor, sala de aula. O professor tem que vir e tem que dar aula de acordo com o que está no programa. Como que era antigamente? Vocês devem ter sido alunos na escola na época que o livro de chamada era no papel. O professor fazia chamada, né? As presenças tinham que estar ali documentadas certinho, e cada aula o professor vai lá e escreve nessa aula coisa. E o que ele está fazendo? Ele está registrando o que ele fez em cada dia que ele esteve, ou para que foi utilizada aquela coisa. Então, é uma forma de documentar o que está acontecendo. É assim que funciona? Sim, é assim que funciona. Quando a gente fala, por exemplo, de um prontuário médico, por que serve um prontuário médico? Para saber como que foi a evolução de um paciente num atendimento médico. Então foi lá, veio tal dia, fez tal coisa, fez aquilo, fez cirurgia, veio o exame, tal, tal. Porque daí quando você olha para o prontuário, você entende o que aconteceu, você consegue dizer, nossa, o profissional de saúde aqui atendeu corretamente. Né? E para que serve isso? Para demonstrar que foi feito certo, para outra pessoa entender o que aconteceu e para que esse profissional possa se cuidar. Eu tenho médico, cliente meu, assim, que já teve problema num plantão atendendo. Qual que é a dica que a gente dá? O que se ensina a fazer? Pega o prontuário e escreve o que aconteceu. Paciente veio, estava dessa situação, não colaborou, não respondeu as perguntas, ou fez isso, não fez isso. Então você conta, você narra todo o problema que aconteceu antes de ter uma reviravolta posterior, antes de ter uma reclamação. Se você está documentado, você cumpriu a sua meta. Né? E aqui eu estou dizendo a mesma coisa. Estou dentro de uma empresa, estou trabalhando com um contrato. Esse contrato trabalha com informações sensíveis ou pessoais. Tem que cuidar disso? Tenho. Então, o que eu vou fazer com essas informações? Tem que estar no contrato. Como que essas informações vão ser tratadas? Onde que vai ser guardado? Quem vai ter acesso? Tem que estar no contrato. Qualquer problema que tenha, eu devo registrar no transcorrer do contrato. Lógico, gente, né, que vai ter pelo menos 2 tipos de pessoas envolvidos com isso. O controlador, que é o responsável. Estou falando de um contrato de uma empresa, vamos pensar, uma clínica estética, um salão de beleza, que faz procedimentos um pouco mais invasivos. Uma clínica de beleza que não faz uma cirurgia, mas que aplica um botox, que faz um alongamento de cabelo, que faz algumas coisas talvez um pouquinho mais evasivas, né? Algumas coisas assim. Posso ter problema? Posso ter um monte de problema. Vou ter informação, vou ter todas as informações pessoais dos meus clientes, vou ter um monte de informação sensível, questão de saúde, questão sanguínea, questão de atendimento, questão de plano de saúde, vou ter um monte de coisa ali. Tem que ter cuidado? Tenho. Por quê? Porque eu tenho muita responsabilidade. Tem que ter todos aqueles cuidados que nós falamos, e aqui a gente coloca 2 funções diferentes. O dono da empresa, do salão, que é o controlador, tem uma responsabilidade, mas todos aqueles que estão trabalhando no dia a dia, que estão tendo acesso aos clientes e, por conseguinte, as informações, são os operadores, também têm responsabilidade. O controlador é quem toma a decisão, tá? E
Operador, aquele que processa, aquele que faz o serviço, os prestadores de serviço. Todo mundo tem que ter uma visão clara do que vai fazer e que vai ser responsabilizado se eventualmente tiver qualquer problema, qualquer vazamento, qualquer desvirtuamento da informação. Então, cuidado. E, principalmente, o operador pode trazer responsabilidade para o controlador. O empregado pode comprometer toda a empresa se ele não agir corretamente. Tá? Então, aqui é a observação que a gente deixa. Responsabilidade solidária. Gente, não sei se vocês se recordam do conceito de responsabilidade solidária, que é uma exceção à regra. Nós estamos comentando o quê? Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. A Lei Geral de Proteção de Dados nos diz lá no seu artigo 42 que o operador responde solidariamente por todos os danos que causar. Então, todo mundo que está prestando serviço, que está na empresa, responde solidariamente. Quando eu falo solidário, pessoal, eu digo que todos ao mesmo tempo. Então, eu não vou atrás só do chefe, só da moça, da esteticista, do enfermeiro, não. Eu vou chamar todos eles. E todos são solidários, todos ao mesmo tempo. A regra geral da lei, pessoal, é um outro tipo de responsabilidade que a gente chama de responsabilidade subsidiária. Primeiro não deu certo com esse, eu vou atrás de outro. Não deu certo com esse, eu vou atrás de outro. Só existe responsabilidade solidária quando a lei especificamente vem e determina. Neste caso, ocorre a responsabilidade solidária. No entanto, no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi enfática ao dizer, viu, todo mundo responde se der merda solidariamente com relação às informações tratadas. Por isso, pessoal, que nós falamos que eu coloquei um terceiro para trabalhar na jogada, eu tenho que controlar, eu tenho que tomar cuidado com relação a isso, eu tenho que auditar o que esse cara está fazendo. Né? Então, vou fazer um serviço, tem um terceiro aqui que me fornece um programa de computador, que é os piadas da informática, que vem de lá não sei onde, que arruma os computadores, que vem... Esses caras, eventualmente, eu sou responsável pelo que eles vão fazer, eles não são da minha empresa, mas eu forneci acesso a eles, à minha empresa, e eles podem gerar problema. Gente, não é um caso que a gente vê na internet de pessoa que manda o seu computador para arrumar, daí o computador da pessoa está cheio de nudes, né? E daí o técnico de informática vê aquele negócio, acha interessante, copia tudo e daqui a pouco aquela pessoa está na internet. O que vai acontecer? O dono dessa empresa que prestou o serviço, gente, ele teve acesso a dados sensíveis do dono do computador. Tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. E o controlado dele, que prestou o serviço responsável? Totalmente. Totalmente. Lembra quando a gente falou do KPMG? Né, que era um instituto lá, que desenvolveu, digamos assim, uma cartilha, um manual técnico com relação à maturidade, com relação à forma correta de fazer o compliance funcionar. Né? Então, a gente tem ali o manual técnico do KPMG, né? Que é um instituto, um escritório, um centro de estudo, né, que tem a função de dizer como que eu faço, como é que eu atinjo a maturidade, a forma correta do meu compliance. Né? KPMG, se vocês não se recordam, é a sigla com a primeira letra de cada um dos sócios deste instituto. Né? Então, de acordo com este manual do KPMG, né, os riscos associados a terceiros não
podem ser terceirizados. Já falamos isso. Coloquei um caboclo terceiro para trabalhar dentro da minha empresa, eu estou assumindo responsabilidade sobre ele. Não é porque eu terceirizei uma atividade que a responsabilidade vai junto com esse terceiro. Não, ela fica ainda nas minhas costas. E muitas vezes esse terceiro tem menos compromisso. Eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ser extremamente controlador, auditar efetivamente como que está sendo realizado essa atividade, né? Então, se eu sou, digamos assim, se eu me omito a fazer uma fiscalização, a fazer uma verificação, eu respondo com relação a isso objetivamente. Ah, não interessa. Ah, foi um terceiro que veio prestar um serviço para o carro que estava sendo arrumado na minha oficina. É o terceiro que vai responder? Não, fui eu que terceirizei a atividade, e eu respondo perante o meu cliente. Depois eu me viro com esse terceiro, mas perante o meu cliente, eu que vou responder qualquer problema que exista. Tudo bem? Falem comigo qualquer coisa, pessoal, eu estou aqui, tá? Vejam lá. Confidencialidade, pessoal, e Lei Geral de Proteção de Dados são duas coisas diferentes. Confidencialidade é um acordo que se faz de tornar-se confidencial algumas informações, de não transmitir, de não dar acesso a determinadas informações. E a Lei Geral de Proteção de Dados é uma norma de direito público aplicável a todos, que todo mundo que tem acesso a dado sensível, a dado pessoal, tem que tomar os cuidados previstos, né? Então, confidencialidade protege o segredo do negócio. E a Lei Geral de Proteção de Dados, a privacidade da pessoa física, né? Então, quando eu falo em LGPD, dado pessoal, dado sensível. Dado pessoal, CPF, RG, nome, os dados que eu uso no comércio. Tá? E dado sensível, tudo ligado à pessoa que possa gerar algum constrangimento. Tudo bem? Ambos, né, exigem, tanto quando eu falo de confidencialidade, quanto da Lei Geral de Proteção de Dados, eu digo assim, tem que ter os NDAs, né, que é os acordos de confidencialidade, como tem que ter acordo para fazer o tratamento de dados. Então, eu tenho que ter algum cuidado com relação a isso, algumas observações com relação a isso. E é confidencialidade? Faz um acordo. Ah, é Lei Geral de Proteção de Dados? Tem que ter uma discriminação de como que vai ser o tratamento desses dados. Vejam que aqui, né, estruturação de uma cláusula de sigilo. Se é interessante para mim que exista sigilo, que tenha restrição ao acesso de informações, tomo cuidado, né, e vejo assim, puxa, tem alguma situação legal onde essa coisa pode ser demonstrada, sim ou não. Então, normalmente, quando existe um sigilo, um segredo, alguma coisa, muito raramente isso pode ser divulgado. Tem uma situação bem interessante, por exemplo, o médico tem o sigilo com o tratamento do cliente, que ele não vai divulgar nada com relação ao seu cliente. Posso pensar num padre, também vai ter. As pessoas não associam, não lembram desta ideia, mas um advogado também tem dever de sigilo com relação ao seu cliente. O advogado não deve contar o que acontece, tanto é que o computador do advogado é absolutamente inviolável por conta de informações sigilosas que ele possam conter. Então, são exemplos dessa situação, né? Eu já tive, por exemplo, caso em que o médico foi intimado para prestar depoimento sobre atendimento de uma pessoa. Chegou na hora de falar, ele disse, não posso falar, porque é sigilo médico, e o juiz entendeu, não, tá certo, você realmente não pode falar. Ponto. Então, aqui nós não estamos falando de obrigações legais de segredo. Nós estamos falando que, eventualmente, se eu tenho interesse, eu faço um acordo com outra pessoa de sigilo. Esse acordo tem que ser respeitado. Eventualmente, né, esse dever de sigilo pode ser quebrado, pode ser alterado por algum motivo, porque existe uma justificativa, né? Por exemplo, depois do contrato, passou 5 anos, passou um tempo, alguma coisa assim, a gente tem relacionado a isso. Um exemplo que a gente pode dar é que o próprio Estado, por muitas vezes, ele fixa prazos
de fim dessa confidencialidade, dessas situações, de sigilo, né, de segredos de Estado, por certo tempo. Então, por exemplo, coisas que aconteceram no passado, tá vencendo o prazo de sigilo agora, né, coisas assim diversas, desde escândalos de Estado, operações militares, coisa que envolva disco voador, os caras põem sigilo, passa 20 anos, aí daí de 30 anos, os caras, não, vamos lá olhar agora. Né, criticaram muito o Lula, por exemplo, com alguma situação que ele pôs um sigilo ali, se não me engano, 100 anos. Né? Por quê? Porque não é interessante, porque vai gerar um problema. Então, é possível fazer isso? Sim. Agora, a gente já está mencionando aqui que, eventualmente, uma boa justificativa que interessa para todo mundo, que a lei consiga justificar, eventualmente pode revelar esse segredo. Claro que isso vai ser uma exceção à regra. Digamos assim, o papel do DPO nos contratos. Esse DPO, né, seria a autoridade de fiscalização, né? Aquele sujeito que tem a obrigação de cuidar de como que o contrato está sendo feito, se as informações, né, os Data Protection Officers, aquelas pessoas que devem trabalhar, né, para que a informação seja restrita. Então, alguém tem que ter esta observação, alguém tem que ter essa função, tem que ter esse cuidado. Tá? Você tem que deixar isso aos cuidados de alguma pessoa. Eu não sei se eu mencionei com vocês, mas processos judiciais são todos públicos, via de regra. Quando era no passado, quando era no papel, você chegava num balcão e perguntava um processo, qualquer um entregava, não se perguntava quem você era. Agora, se você estava numa vara de família envolve separação, divórcio, alimento, aqueles problemas que não interessam para ninguém, que é sigilo. Então a regra numa vara de família é sigilo. Como que funcionava então, pessoal? Você chegava no balcão, você pedia o processo, a primeira coisa que eles lhe perguntavam é quem é você? Por que você quer saber? Então, desde o estagiário até o cartorário, o chefe maior do cartório, ele ia lhe perguntar. Por quê? Porque você tem que ter esta regra, você tem que ter esse cuidado. Funciona muito bem, ok? Por quê? Porque quando você tem a regra criada, isso se agiliza, isso funciona de uma forma bem interessante. Tá? Conceito de incidente de segurança. Quando eu falo de incidente de segurança, pessoal, eu estou falando que eventualmente pode acontecer alguma coisa que viole um dado, passa alguma coisa desapercebida, vazou e-mail, pegaram lá, colocaram um vírus, sequestraram o dado da empresa, alguma situação. Tem que ter um plano, uma resposta de imediato de como resolver esse negócio. Tá? Tem que saber que isso acontece. No mínimo, pessoal, quando isso acontece, tem que ser muito bem documentado. Aconteceu isso, foi tal dia, tal coisa, estima-se que aconteceu isso, aquilo, né? Porque isso tem acontecido cada vez com mais frequência. Então, aconteceu um incidente de segurança que envolve os dados, toma um cuidado necessário com relação a isso. E tentar fazer um protocolo, tentar ter um prazo para notificar que a falha aconteceu, né? Tentar cooperar com quem vai buscar o que aconteceu, buscar responsabilizar quem é a situação. Então, imagine, eu, por exemplo, sou advogado, né? Contei para vocês que antes de ontem tentaram lograr os meus clientes dizendo que era eu. Criaram um Face com a minha foto, com o meu nome e tal, um número diferente, tentando se passar por mim. Puxa vida, fizeram isso, fizeram. O que eu posso fazer? Tenho que anotar, tenho que fazer uma observação na minha rede social, tenho que colocar no meu WhatsApp uma observação, olha, tentaram fazer isso, tal situação, vou notificar a OAB, vou fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Para demonstrar que eu me preocupo com aquelas pessoas para as quais eu presto serviço e que as informações dela, por mim, por conta da relação que elas têm comigo, tentaram prejudicar aquelas pessoas de alguma forma, tentaram tirar vantagem em cima delas de alguma forma. Então, tomar cuidado com relação a isso, tá? Tem que ter essa observação.
Eventualmente, aconteceu o problema, achei a pessoa, achei, sanção. Então, contratei uma empresa, a empresa não cuidou direito. O que eu vou fazer? Vou aplicar uma multa no faturamento, vou ver quanto que é, vou discutir o contrato, não vou renovar o contrato, vou rescindir o contrato, vou fazer alguma coisa, vou tirar acesso ao banco de dados, vou fazer uma publicação, demonstrar que tal empresa não foi competente, que deixou que alguma coisa acontecesse, né? Então, vou fazer essas coisas para tentar efetivamente remediar e não deixar com que isso aconteça com frequência. Claro que existem os riscos cibernéticos, né? Que existe todo o problema ligado à questão da tecnologia, e sempre que eu implanto um sistema, eu tenho que ter aquela dual diligência, né? Para evitar que problemas como esse aconteçam, né? Ser preditivo é essencial para a gestão disruptiva. Novamente, o nosso manual de compliance aqui nos ensinando, né? Então, eu tenho que ser esperto, tem que me antecipar aos problemas para que isso funcione, para evitar que essas coisas aconteçam, né? Então tem que ter criptografia, vai ter acesso a alguma coisa, tem que ter senha, tem que ser um segundo fator de verificação. Então são coisas mínimas que devem efetivamente existir, tá? Quando eu estou falando isso, né, direitos do titular e do terceiro, qualquer pessoa que vai ter acesso tem que ter um canal que ela possa reclamar, né? Para atender, para que possa pedir a exclusão dos dados, né? Que o contrato defina assim quem arca com os custos no caso de ter um problema, de resolver, como que eu vou fazer para mudar de um lado para o outro, se eu não quero mais ser cliente desse banco, quero ir para o outro, se eu não quero mais esta companhia telefônica, eu quero ir para outra, como que vai ser, quem que eu procuro, né? Eu tenho que ter caminhos para que o meu cliente consiga ser atendido, consiga verificar efetivamente uma forma de evitar problemas. Por final, pessoal, retenção do descarte. Vou guardar aquilo que eu preciso, né? Eu não vou guardar para sempre, sem ter justificativa, informação dos outros, né? Tudo aquilo que não for mais necessário, eu vou descartar, eu vou destruir, para que não exista mais o risco e para que eu não seja mais responsável. Quando eu destruo uma informação que é delicada, eu estou efetivamente trazendo. Né? Então, por quê? Porque não existe mais o risco e eu não tenho mais a responsabilidade de guardar aquela coisa, né? Por isso, sempre cuidar. A investigação no ambiente de TI, investigar quem vai ser os terceiros que vão ter envolvidos, né? Aquela dual diligência, né? Verificar a política de privacidade, como funciona, já teve casos de invasão, quem está me prestando serviço, quem vai arrumar meu computador, né? Coisas diversas. Às vezes o cara do TI, o piada informática, vem lá, olha, acha um negócio interessante no meu computador, copia tudo, e daí o que ele vai fazer com isso? Então, tomar cuidado com relação a isso é muito importante, pessoal, é muito relevante para a gente saber exatamente as consequências do problema que a gente pode vir a ter. Ok? Vejam lá. Cláusula de indenização por vazamento. Tem que ter? De jeito. Se não tiver, é indiferente. Responsabilidade vai ter da mesma forma. Talvez se eu tiver uma cláusula, alguma coisa no contrato dizendo que se tiver problema vai ser pago tal, é uma forma até de minimizar o problema, porque se eu não falar nada, o sujeito vai vir à justiça, vai reclamar pela minha incompetência no trato das informações e vai ganhar uma indenização maior do que pode estar previsto no contrato. Tá? Então, evitar isso, pessoal, evitar isso, colocar uma multa, fixar isso, sendo que eu mesmo posso correr o risco, às vezes eu estou limitando um possível problema que venha acontecer. Tá?
Automaticamente, pessoal, tem que ter um relatório de impactos, né? Tem que documentar, documento obrigatório, tá? Tem uma atividade, tem uma operação, envolve dados de pessoas, fazer um resumo, ter uma visão de efetivamente o que, que pode acontecer, quais são os dados, né? Como que, qual é o problema que vai acontecer se aquilo tiver problema, se aquilo for divulgado, quais são as possibilidades, quais são os riscos, aonde que é o meio mais fácil de que eu perca essas informações, se é alguém invadindo meu computador, se é alguém entrando, se é um descarte de um equipamento antigo, né? Então, ver com isso e sempre que eu estou redigindo alguma coisa, né, tentar conversar entre os envolvidos, porque ao você redigir algo, você é obrigado a pensar, né? E ao fazer isso, você avalia de uma forma melhor o risco que você tem e cada um toma consciência do que está fazendo, tá? Eventualmente, eu posso ter problemas maiores, né, que são aqueles que ocorrem fora do Brasil. Por que, que eu digo maior? Porque como é que eu vou brigar com um troço que está lá no Mega Upload, na Nova Zelândia? Né? Não tem, é muito difícil de pensar nessa situação. Então, mesmo que se eu estiver optando por isso, eu tenho que lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados é aqui no Brasil, que eu estou aqui no Brasil e que se der algum problema lá fora, eu não vou conseguir reclamar e eu vou ser responsável da mesma forma. Então tem que deixar bem claro essa situação, tem que, se possível, pegar uma concordância, uma anuência do cliente com relação a isso, porque se der problema, a reclamação daquilo que está fora do país é muito grande. Pelo menos cuidar para ser uma empresa que tenha um pezinho dentro do país para a gente conseguir efetivamente resolver o que está fazendo. Tá? Então, deu um problema. Envolve uma empresa de fora? A Apple, o Google tem representação aqui. É a Apple tem representação aqui. Mas é uma empresa completamente de fora, desconhecida, que atua só na China. Gente, não, é o Baidu, que está lá na Índia. Puxa vida, e agora? Boa sorte. Na verdade, você assumiu para você o problema agindo desta forma. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Resumo, revisão. O que nós falamos na aula de hoje? Falei que ia ser objetivo. Lei Geral de Proteção de Dados é norma imperativa sobre contratos. Vou fazer um contrato? Presta atenção em como que vai ser tratadas as informações pessoais e sensíveis de todo mundo. Segundo, tanto quem manda quanto quem operacionaliza responde solidariamente. O dono da empresa e o funcionário, todo mundo pode ser responsabilizado pelo trato dos dados. Sempre que eu tiver um incidente, sempre que eu tiver um problema, primeiro, registra, anota, demonstra que você anotou e que você tomou todos os cuidados necessários. Da mesma forma que o professor anota o que fez na aula, da mesma forma que o médico anota o que fez no atendimento do paciente, tá? Então, toma esse cuidado, faz de uma forma correta. Tá? Além disso, pessoal, lembrar que posso ter confidencialidade, mas independente de eu ter confidencialidade, eu vou ter compromisso com os meus clientes em função de lei, em função da Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem? Basicamente, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu vou fazer a chamada dos senhores. Não sei como é que está em Irati, pessoal, mas aqui está chovendo muito.
Como é que tá Irati, pessoal? Tá chovendo muito? Tá chovendo e tá frio também. Aqui tá uma combinação bem invernal. Mas precisa, né? Pessoal, vou fazer. Cíntia, tá ali. Débora. Sim. A Débora não tá, né? Vou compartilhar a tela para vocês conferirem o que eu estou fazendo. Wellington. Presente. Tá aí o Wellington? Presente. Aí, Presente. competente, tá certo. A Emily, não. Jean. Eu. Tá aí. Matheus, tá ali. Presente. Nicolas, tá ali. Dentro. Otávio, eu acho que é o primeiro que conectou. Pedro Gabriel tá ali. E a Presente, Rainer professor. também tá ali, ok? Presente. Levou falta hoje Débora e Emily, beleza? Pessoal, da minha parte é isso. Se cuidem, tudo de bom. Contem comigo para qualquer coisa que precisarem, tá bom? Grande abraço a Até todos. mais, senhor. Boa noite. Boa noite.